Daí, pessoal, mais uma resolução. A soma de i elevado na primeira potência mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i na quarta potência, mais uma sequência de potências de i e mais i elevado na 2021 mais i elevado na 2022 vale. Então, ele está precisando aí encontrar a soma dessa sequência de base i, sequência de potências de i. Antes da resolução, eu vou colocar aqui uma tabela para pensar qual é o padrão de construção que acontece nas potências de i. Então, deixa eu colocar aqui algumas potências de i. Então, olha só, i elevado na zero. Bom, qualquer base elevada ao expoente zero resulta 1. I elevado na primeira potência. Bom, expoente 1 em qualquer base repete a base. 2 elevado na primeira é 2, 5 elevado na primeira é 5, menos 7 elevado na primeira é menos 7, i elevado na 1 é i. I ao quadrado. Bom, i ao quadrado, lembra que a definição de i, vou colocar aqui rapidamente, ó. O i, ele equivale à raiz quadrada de menos 1. Então, se eu tenho i ao quadrado, eu tenho raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Cancela a raiz com potência, isso resulta menos 1. Então, i ao quadrado é menos 1. I ao cubo. Bom, i ao cubo eu posso estabelecer como sendo i ao quadrado vezes o i, né? I na terceira, i ao quadrado vezes o i. O i ao quadrado é menos 1, o i é ele mesmo i, menos 1 vezes i, menos i. I elevado na quarta. Bom, i elevado na quarta eu posso fazer que é i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, i ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, mais 1. I na quinta potência. I na quinta potência, eu posso falar que é i ao quadrado vezes i ao cubo, por exemplo. Ou i na quarta potência vezes o i, tanto faz. O i ao quadrado é menos 1, o i na terceira nós já temos aqui, ó. I na terceira é menos i. Então, eu tenho menos 1 vezes menos i. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes i, isso vai dar i positivo. I na sexta, vou fazer mais esse, ó. Eu posso falar, por exemplo, que é i ao quadrado vezes i na quarta. I ao quadrado é menos 1, i na quarta potência é igual a 1, né? Fizemos aqui, ó. I na quarta é 1. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. E aí eu podia seguir dentro desse procedimento, desse expediente, completando as demais. E aí eu percebo que existe um padrão, 1i menos 1 menos i, olha aqui, ó, 1i menos 1 menos i. Aqui também, ó, 1i menos 1, o próximo, menos i. E o próximo seria 1 e o i. Então, a sequência é 1 i menos 1 menos i. Aqui eu tenho i elevado ao expoente zero. Aqui eu tenho o i na primeira potência. Aqui eu tenho o i ao quadrado. Aqui o i ao cubo e assim por diante. Bom, então eu tenho agora essa construção aí. Na sequência que ele está pedindo para somar, ele não começa com i na zero, começa com i na 1. E outra coisa que é interessante é sobre a soma de sequências de potências de i. Por exemplo, aqui, ó, i elevado na zero, mais i elevado na primeira, mais i elevado ao quadrado, mais i elevado ao cubo. I na zero é 1, i na 1 é i na ao quadrado é menos 1,
i ao cubo é menos i. E o que acontece? 1 corta com menos 1, i corta com menos i, isso dá 0. Então, a sequência das 4 primeiras somas, das 4 primeiras potências de i, resulta 0. E se eu começasse pelo, como aqui eu tenho, ó, i na 1, i na primeira potência, mais o i ao quadrado, mais o i elevado ao cubo e mais o i elevado à quarta potência. O i na primeira potência nós temos que é i, o i ao quadrado é menos 1, o i ao cubo é menos i, e o i na quarta potência, nós temos prontos, é 1. E olha o que vai acontecer de novo, ó. I corta com menos i, menos 1 corta com mais 1, e a soma de novo é 0. Então, significa que a soma de quaisquer 4 potências de i em sequência resulta 0. Por exemplo, se eu tenho i elevado na 37 mais i elevado na 38, 38ª potência, mais o i elevado à 39ª e mais o i elevado a 40, elevado à 40ª potência, eu tenho que isso aqui, ó, não preciso substituir cada um, eu sei que essa soma resulta 0. Então, a soma de quaisquer 4 potências de i em sequência resulta 0. Bom, então, por exemplo, aqui, ó, i elevado à primeira mais i elevado ao quadrado mais i na terceira mais i na quarta, olha só, isso aqui vai dar 0. Aí depois, nessa sequência, viria o quê? Viria o i na quinta mais o i na sexta mais o i na sétima potência e mais o i na oitava potência, que também vai resultar 0. Então, eu vou ter uma sequência aqui, ó, de zeros. Até que vai me sobrar alguma coisa que não feche, ou poderá fechar ou não, um quarteto, né? Cada quarteto me dá a soma 0. Se eu conseguir um número exato de quartetos, olha só, muitos quartetos, eu tenho 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, e a soma letra C é 0. Se fechar certinho aí, 0 e 0. Mas, e se não fechar? Bom, então vou pensar assim, ó, eu tenho de 4 em 4, vai até 2022. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 2022 e vou dividir por 4, para verificar quantos quartetos eu tenho aí iguais a 0. Então, eu tenho 2022 itens, 2022 potências. Isso eu até posso, como eu quero o resto, né? Eu posso fazer só a divisão do 22 por 4. Não vou fazer isso, tá? Vou fazer aqui normal. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4 dá 20. Baixa o 2, não dá. Aí eu tenho, baixo outro 2, invento 0, 22 aqui vai dar 5 de novo. 5 vezes 4, 20. E me sobra 2. Então, isso aqui é que interessa, sobra 2. Por isso que eu te falei, eu podia ter pego só o 22, tá? Quando eu vou dividir por 4 e quero o resto, eu posso pegar só os dois últimos, sem problema. Então, 22 divide por 4, o resto também é 2. Tá? De qualquer forma, o resto é 2. Então, vamos pensar assim, ó, o que significa esse 2? Esse 2 significa que eu tenho 505 grupos que vão ter uma soma, todos eles igual a 0, e me sobram duas potências. Casualmente, me sobram as duas últimas aqui, ó. Então, na realidade, esta soma aí, ela é encontrada fazendo i elevado na 2021 mais o i elevado na 2022. E agora eu vou pensar, como que eu encontro a potência i elevado a 2021 e como que eu encontro a potência i elevado a 2022? Bom, aí de novo, eu vou pegar o 2021, como eu sei que cada 4 aqui, ó, tem uma repetência, né? Vão se repetindo. Eu vou pegar o 2021 e vou dividir por 4 para pegar o resto. E aí, como eu falei, né? Só o que interessa é o final, então eu pego o próprio 21, só a dezena,
21 por 4, 5 vezes 4, 20, me sobra 1. Então, eu sei que esse i elevado a 2021 é a mesma coisa que i elevado na 1. E agora eu vou fazer o 2022, eu pego 22. Divido por 4 para pegar o resto. 5 vezes 4, 20. Me sobra 2. Isso é a mesma coisa que i ao quadrado. Aí o i elevado à primeira potência, i na 1 é i. É só pegar na tabelinha aqui, ó. Pega os 4 primeiros. I elevado à primeira potência é i, mais o i elevado ao quadrado é menos 1. Então, i mais menos 1, isso é o mesmo que i menos 1. E é isso eu vejo na alternativa A. Ok? Eu podia também aqui considerar, olha só, os grupos de 4, os 505 grupos de 4 e sobrando 2, em vez de começar separando os 4 aqui no começo, olha só que interessante. Eu podia começar aqui no final, ó. Os 4 primeiros, que seria 2 na 1022, i elevado na 2022, i elevado na 2021, i elevado na 2020 e i elevado na 2019. E fazer de 4 em 4 de trás para frente. Como o resto aqui é 2, ó, me sobram 2 potências, sobraria para mim as 2 primeiras aqui, ó. E olha que legal, se eu considero as 2 primeiras, eu fico com i na primeira potência mais i ao quadrado. Olha só a mesma coisa, ó, i na primeira mais i ao quadrado. Logicamente, o resultado é o mesmo, i menos 1. Certo? Então, a questão aí de potências de i, o que é importante saber é que cada 4 potências de i em sequência tem uma soma igual a 0. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.